Ok, meus irmãos. Nós queremos aprender nessa noite fazendo uma reflexão sobre o que a palavra de Deus nos orienta acerca das mães. É um dia especial, né? E nós temos vivido numa sociedade extremamente secularizada, esquecendo-se de Deus. Não lembram-se mais de Deus. Uma sociedade extremamente pluralista, onde cada um tem a sua verdade. As pessoas têm buscado tirar Deus da história e cada um tem se tornado o seu próprio Deus. Cada um quer fazer o que acha correto aos seus próprios olhos, né? E infelizmente o relativismo se tornou normativo para a nossa sociedade sem Deus. Isso tem interferido em todas as áreas, tem interferido na igreja, tem interferido na questão das finanças, tem interferido na questão da disciplina dos filhos, no papel das mães, no papel dos pais, a estruturação da família. As pessoas hoje não têm parado para pensar e refletir o que Deus pensa, o que o Criador acha da forma como nós temos vivido. Então, nós queremos, em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17, nós queremos compreender, então, o papel de uma mãe, o significado, o propósito de vida dela, bem como gerando, transmitindo esse significado de vida para o seu próprio filho, para uma vida presente, uma vida eterna. É importante nós lembrarmos que essa carta de 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, é o último registro dele. Ele está escrevendo da prisão, ele está sozinho, alguns o abandonaram e outros estavam em outras missões. Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo, considerava Timóteo como um filho, e ele pediu por 2 vezes para que Timóteo viesse logo ao seu encontro, porque ele estava só, ele já não tinha mais esperança nesse mundo. Ele fala nessa carta que ele já está sendo derramado como oferta, ele já está acabando a sua vida. Mas ele está com a sua consciência tranquila, que ele havia cumprido a missão dele aqui nesse mundo, e agora ele então passaria o bastão da fé, o bastão do ministério, a uma outra geração, a geração de Timóteo. E ele queria que Timóteo, então, levasse essa mensagem adiante, apesar do que ele viesse a encontrar. No trecho que nós vamos refletir hoje, Paulo está lembrando Timóteo das suas raízes espirituais, de como ele foi formado e educado, e lembrando a sua missão aqui nesse mundo. Então vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós queremos nessa noite, nesse momento de reflexão, Dia das Mães, um dia onde provavelmente nós fizemos algumas refeições saborosas e especiais, queremos compreender 3 ingredientes que levam uma mãe a ter uma vida de significado e transmite essa vida ao seu filho. 3 ingredientes, então, para uma vida de significado nesta vida presente, como na vida futura. O primeiro ingrediente que nós compreendemos, que o texto nos apresenta, está relacionado a uma pessoa, um instrutor, a alguém que vai transmitir uma mensagem. No versículo 14, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, no versículo 5, o apóstolo Paulo fala: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que habita em você. O apóstolo Paulo
ele falando para Timóteo, ele relembra que uma fé verdadeira, uma fé genuína, primeiro habitou numa avó, depois habitou na mãe e agora está em Timóteo. Eunice, mãe de Timóteo, era uma mulher que amava a Deus. Era uma mulher piedosa, era uma mulher que pensava nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Ela era uma mulher de Deus, era uma mulher judia, casada com um grego, de acordo com Atos 16:1. Provavelmente o pai de Timóteo não era um discípulo de Jesus. Pelo seu pai ser um grego, esta é a razão por que Timóteo foi circuncidado já mais velho, quando o apóstolo Paulo foi fazer uma viagem com ele. A avó Lóide de Timóteo e a sua mãe Eunice provavelmente se converteram durante a primeira viagem do apóstolo Paulo a Listra, porque lá ele sofreu uma grande perseguição, e na segunda carta de Timóteo, que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo fala: você tem seguido de perto as minhas perseguições. Então, provavelmente, tanto a avó como a Eunice, que receberam a Jesus na primeira viagem do apóstolo Paulo, presenciaram junto com Timóteo uma perseguição que o apóstolo Paulo sofreu por causa da fé em Jesus. Nós não temos mais informações acerca de Eunice, são poucas informações, mas o que nós sabemos bem é que esta mãe de Timóteo teve uma influência muito grande sobre o seu filho. Eunice era uma mãe temente a Deus, era uma mãe que confiava no Senhor, era uma mãe que ensinou o seu filho a palavra de Deus. Então, era uma mãe que caminhava com Jesus. O primeiro ingrediente para uma vida de significado está relacionado a essa pessoa, Eunice, que era uma mãe que se tornou um grande exemplo para Timóteo. O segundo ingrediente que nós encontramos aqui é o conteúdo. Não basta ser instrutor, mensageiro, um arauto. É preciso ter importância a esse segundo elemento, que é o conteúdo. No versículo 14 diz: Timóteo, as coisas que você aprendeu, as coisas que você aprendeu, as coisas que você tem convicção. No versículo 15 diz que Timóteo sabia desde criança as sagradas letras. A mãe de Timóteo discipulou seu filho com a palavra de Deus, lhe ensinando as sagradas letras desde pequeno. Porque ela sabia que Deuteronômio 6, versículo 1, 2, 3, 4, 5 a 6, nos apresenta que o dever dos pais é inculcar nos seus filhos a palavra do Senhor, de forma informal, ao sentar, ao levantar, transmitindo a palavra do Senhor a todo tempo. E no versículo 16 do nosso texto, nós vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus, ela vem de Deus. A origem da palavra, a origem da Bíblia é Deus. A Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que se tornou a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Uma vez, conversando com um pastor, alguém que se dizia um pastor, ele se inclinou para mim, e eu era um seminarista na época, e todo momento falando: mas a palavra do Senhor diz isso, a palavra do Senhor diz isso. E ele uma hora se inclinou para mim e falou: Enéas, cai entre nós. O apóstolo Paulo falou um monte de bobagem. Veja o que alguém na frente de uma igreja, veja as convicções dessa pessoa e o que ele ensina para os seus ouvintes. Nós ficamos surpresos com isso, mas existe um grande número de pessoas que dizem cristãos, que seguem a Deus, mas na prática são ateus. Não confiam em Deus, não perguntam para Deus, não querem saber a opinião de Deus, menosprezam a palavra de Deus, supervalorizam a palavra do homem. Mas Eunice não. Com Eunice, ela ensinou desde pequeno, Timóteo ensinou a palavra do Senhor, porque toda a Escritura é a palavra do Senhor. Satanás tem enganado a nossa geração, Satanás tem enganado as pessoas que nós amamos, desde o Éden tem falado ao nosso ouvido: é assim mesmo que Deus disse?
Será que a disciplina de um filho deve ser dessa forma? Será que uma igreja deve agir assim? Será que um pastor deve falar isso? Não deve falar? Será que as coisas são assim mesmo? E Satanás começa a gerar dúvidas com relação à palavra do Senhor. Se nós quisermos entender o cosmos, se nós quisermos entender tudo que está ao nosso redor, nós precisamos entender e estudar as sagradas letras. Em João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1,16 diz, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é o elo, Jesus é o centro, Jesus é o eixo, Jesus é aquele que liga todas as coisas. Então toda boa ciência vai descobrir que Jesus já está lá. Toda boa ciência vai conseguir compreender Jesus nas leis da natureza. Toda boa ciência vai apontar para Jesus, porque nele tudo subsiste. O conteúdo da nossa mensagem, o conteúdo dos instrutores, o conteúdo das mães, deve ser Jesus, deve ser a palavra de Deus, porque todas as coisas, geografia, matemática, as leis jurídicas, todas as coisas apontam para aquele que criou tudo. Nele tudo subsiste. A pergunta então era que, será que Eunice era uma mãe bitolada? Será que ela era uma mãe fundamentalista, quadrada, retrógrada? Será que era uma mãe do século passado? Porque desde criança ela inculcava no seu filho para ele ser sábio, para ele ser alguém que dependesse de Deus, para alguém que vivesse para Deus, para alguém que amasse a Deus, para alguém que fosse salvo por Deus, para alguém que fosse servo de Deus. Por isso que desde criança ela ensinava ao seu filho o caminho que ele deveria andar. O terceiro ingrediente que nós aprendemos nesse texto está relacionado à fidelidade, finalidade. Eunice fazia tudo isso porque ela queria que o seu filho fosse salvo. No versículo 15, diz que essas sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação. O desejo de toda mãe é que o seu filho não morra. Esse é o desejo de toda mãe. E se necessário for, ela morrerá no lugar do seu filho. Mas mais importante do que essa vida é uma vida eterna. E Eunice queria que o seu filho fosse salvo por Jesus Cristo. Por isso que ela ensinou desde pequena as sagradas letras. Eunice estava preocupada com a conversão do filho e não com a carteira do filho. Eunice estava preocupada em discipular o seu filho e não tanto com os diplomas do seu filho. Os diplomas são importantes, os recursos são importantes, mas não mais do que a salvação. A salvação é mediante a fé. A salvação ocorre em Jesus. E a palavra do Senhor diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Toda mãe quer que o seu filho seja salvo. Salvo por Jesus. O diploma não vai salvar ninguém. O intercâmbio internacional não salvará o seu filho. Ganhar muito dinheiro, torná-lo famoso, não salvará. É através da palavra de Deus, é através de Jesus Cristo que ele pode ser salvo. Não é através dos eventos da igreja. Uma boa programação na igreja é excelente, é um atrativo incrível para atrair as pessoas, e é isso que a igreja deve fazer. Nós desenvolvermos arapucas, armadilhas santas,
para que as pessoas venham, mas ao chegar ouçam acerca de Jesus, ouçam acerca da mensagem libertadora que Cristo traz. Uma boa programação não salva, mas uma boa programação pode atrair, e essas pessoas, ao se achegarem, elas vão ouvir o Evangelho de Jesus. As pessoas precisam ser alertadas para abandonar seus pecados e confiarem na pessoa e na obra de Jesus. Nós queremos ser uma igreja relevante em nossos dias. Queremos ser uma igreja para nossa geração, uma igreja contemporânea, mas nunca, em momento algum, sem abrir mão das Escrituras, pois sem ela não há salvação. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que salva é Jesus, e esse deve ser o maior desejo de toda mãe: encontrar o seu filho na eternidade, porque ele foi salvo por Cristo. Eunice também buscava a transformação do seu filho. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra do Senhor, ela é útil para ensinar a verdade, é útil para repreender o que está errado, ela é útil para corrigir, mostrar o que a pessoa deve fazer, ela é útil para instruir, mostrar como fazer. As Escrituras, então, foram esse instrumento que Eunice usou na educação do seu filho. Ensinava, repreendia, corrigia e instruía na palavra de Deus. Ela criou seu filho segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eunice usava a palavra de Deus, porque desejava que seu filho fosse um homem de Deus, apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo a Bíblia Revista Atualizada, diz que ele fosse perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eunice, então, preparou, treinou, habilitou seu filho para fazer aquilo que era bom e traria louvor ao Senhor. É importante nós lembrarmos uma observação. Lembra que Eunice era judia e o seu pai era grego. Então, provavelmente, Eunice educou seu filho sem a ajuda do seu esposo. E eu acredito que, se isso for verdade, eu acredito que ela teve momentos muito difíceis. Eu acredito que foi muito difícil para ela, em vários momentos, educar o seu filho no caminho de Deus, enquanto o pai era um grego, alguém que não acreditava no Senhor, alguém que não confiava no Senhor. Alguém certa vez disse que é mais fácil criar um leão do que criar um filho. Agora imagine criar um filho sem a ajuda do pai. E agora imagine criar um filho sem a ajuda do pai, contra esse mundo secularista, contra esse mundo pluralista, um mundo totalmente humanista, voltado para o homem e não para Deus. A tarefa não foi nada fácil, mas não foi impossível. E ela conseguiu ensinar o seu filho desde criança as sagradas letras. Então, através da palavra de Deus, Timóteo foi salvo por Jesus, e através da palavra de Deus, ele foi transformado num servo de Jesus. Deus usou a mãe nesse processo. O que nós aprendemos hoje? A educação eficaz é aquela que vem de Deus, pois é capaz de salvar e transformar. Que você, mãe que nos ouve, que você esteja mais preocupada com a salvação e a transformação do seu filho. Timóteo, ele passou por esse processo quando o apóstolo Paulo, numa segunda vez na cidade de Listra, ele convidou Timóteo para acompanhá-lo nas suas viagens missionárias. Timóteo compartilhou da evangelização da Macedônia e da Acaia, permaneceu com o apóstolo Paulo boa parte do longo ministério de pregação em Éfeso, viajou com Paulo de Éfeso até a Macedônia, depois a Corinto, de volta a Macedônia e depois a Ásia Menor. Parece até mesmo ter acompanhado Paulo na viagem a Jerusalém.
esteve com Paulo durante o primeiro encarceramento do apóstolo. Depois da soltura de Paulo, Timóteo voltou a viajar com ele, mas acabou ficando em Éfeso para lidar com os problemas da igreja ali. No fim da vida, o apóstolo Paulo pediu para que Timóteo fosse encontrar-se com ele em Roma. E segundo Hebreus, capítulo 13, versículo 23, parece que Timóteo foi preso e posteriormente solto. Nós não sabemos se foi em Roma ou em outro lugar. Eunice treinou seu filho com a palavra de Deus, para que Timóteo fizesse o que ele fez, servisse a Deus. O filho amou a Deus, o filho amou a palavra de Deus, o filho amou o ministério de Deus. O filho de Eunice foi um pastor de uma igreja muito difícil, onde o apóstolo Paulo diz que homens ferozes, lobos ferozes, penetrariam no rebanho, e homens de dentro surgiriam para torcer a palavra do Senhor, com o fim de atrair discípulos. Então, o treinamento que Timóteo recebeu em casa foi usado por Deus com o apóstolo Paulo. E o treinamento que ele recebeu com o apóstolo Paulo foi usado por Deus para ele pastorear uma igreja difícil em Éfeso. E ao pastorear essa igreja difícil em Éfeso, Deus usou para que ele fosse um exemplo aos mais jovens, aos jovens pastores, a outra geração que viria depois dele. Que privilégio para essa mãe, irmãos, que privilégio para essa mãe, ver um filho crescer no conhecimento e no temor de Deus. Servir a Deus por si mesmo, servir a Deus não forçado, mas voluntariamente. Eunice plantou, cuidou, preparou, treinou e se alegrou com o fruto que o seu filho gerou. Eunice assumiu o desafio de treinar o seu filho com a palavra de Deus. Mães, nesse dia tão especial, lembrem da sua missão. Treinem os seus filhos com a palavra do Senhor. Mães cujos esposos não estão na mesma página que você, não falam a mesma língua, que não têm o mesmo compromisso com Jesus, tenham esperança, não percam a esperança. Quem sabe por seu ensino, por seu exemplo, pela sua instrução, pela sua educação, novos Timóteos vão surgir para a glória de Deus. No mundo relativo, onde há necessidade que homens se levantem e vivam essa palavra que é inspirada por Deus. Desafio para nós como igreja: capacitar as mães e os pais, chamar os pais à obediência à palavra para se tornarem sacerdotes, pastores do seu lar, as mães auxiliadoras, os filhos obedientes em tudo, e uma igreja voltada para fora, para que mais famílias, mais crianças, desde pequena, cresçam aqui na igreja ouvindo a palavra do Senhor. Fica para nós, então, o exemplo de Eunice, que a educação eficaz é aquela que vem de Deus, pois é capaz de salvar e transformar. Que Deus, então, nos abençoe e nos use para transmitirmos a palavra do Senhor a outra geração, aos nossos filhos, e muitas pessoas ainda venham a se render ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ajuda-nos a estarmos firmados em Ti e vivendo para Ti, e que nós possamos ver a outra geração Te servindo, não por pressão, não por obrigação, mas de livre vontade, como o Senhor quer. Que livremente, ó Pai, eles se submetam ao Senhor, se coloquem debaixo do seu senhorio, e nós possamos ver a outra geração sendo uma geração fiel a Ti, levando o bastão da fé, o bastão do ministério a outras pessoas. Nós oramos, Pai, agradecidos porque o Senhor está conosco. É no nome de Jesus que nós pedimos as suas bênçãos em cada mãe que ouviu e vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor as abençoe. Abençoe os pais para serem pastores do seu lar, que não deixem tudo na mão das mães, mas que eles possam, junto com elas,
criar e educar os filhos em teus caminhos para a sua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.